Bom dia, começando o nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Que bênção nossa semana se iniciando com a presença de Deus, com o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, que nos traz a palavra viva, que nos traz a tradição, que nos traz o magistério e o direcionamento da palavra, né? A voz de Deus, que nós vamos ver hoje no Evangelho do Dia, que nós escutamos todos os dias o Evangelho do Dia, um direcionamento da voz de Deus. E hoje nós vamos falar aqui no Catecismo, dando continuidade ao índice analítico, que nós estamos decorrendo todo o Catecismo da Igreja Católica. Com a graça de Deus a gente vai conseguir adentrar cada dia nesse mover de Deus, na presença de Deus, na Igreja de Cristo. E hoje está falando sobre alma, no parágrafo 362 e o parágrafo 364, são dois parágrafos que estão falando o mesmo assunto. Então a gente vai fazer os dois, que vai falar sobre corpo e alma. 362. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Então vamos pegar a nossa palavra aqui já para a gente ir andando com o ensinamento. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e no versículo 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, a palavra é muito clara. Deus criou a nós a sua imagem e semelhança. Então Deus não criou nós do nada. Então nós temos, por isso que Jesus falava, né? Quem vê a mim vê ao Pai, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A face de Jesus é a face de Deus. E Deus é maravilhoso, né? Então é um Deus presente na nossa vida. E ele está dizendo aqui: o relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2,7 está dizendo este mover, né, que vai nos dizer aqui. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e expirou-lhes na narina o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Palavras do Senhor, Gênesis 2, versículo 7. Graças a Deus. Portanto, o homem em sua totalidade querido por Deus. Então aqui, esse parágrafo está nos dizendo que ao mesmo tempo, né, então, que Deus criou criou o homem à imagem e semelhança de Deus, ele tem o corpo e o espírito. Que bênção, né, irmãos? Que a gente saiba entender justamente isso. Então nós somos únicos. Então quando você é formado, você é único, não tem vários corpos, né? Então eu não vou habitar em vários corpos, em vários, né? Tem vários espíritos, não. É único, você é único, então você é um. Então quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ele não criou vários corpos para você habitar. Então quando você habita no teu corpo, é este corpo que você vai ressuscitar. Não tem essa de renascer em vários corpos, né? Parágrafo 363. Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana, ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há mais íntimo do homem, o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz sem imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. Agora o parágrafo 364. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus.
Ele é corpo humano, precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. Agora, sim, uma explicação resumida. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atinge sua plenitude, e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Explicação maravilhosa. Então, nosso corpo vai ressuscitar no último dia. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, corpo e alma. O Verbo se fez carne, o próprio Senhor Jesus habitou no meio de nós. E Ele, habitando no meio de nós, Ele veio no ventre e foi amado por um coração de uma mãe, foi direcionado pelo coração de uma mãe. Então o coração da mãe é um pedacinho do coração de Deus. Foi o dia das mães ontem, né? É uma bênção de Deus, irmãos, a gente ouvir essas palavras. Então o amor foi amado, né, por nossa mãe Maria. E assim, irmãos, o corpo, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos pegar a nossa palavra para a gente finalizar. Onde Jesus foi dotado de corpo e alma, onde que ele ressuscita o corpo, né? Porque a alma não morreu. Então ele ressuscita o seu corpo, porque a morte, Jesus não conheceu a morte. Por quê? A morte da alma, porque a morte simboliza o pecado. Então quando você peca, você morre. Porque até então, quando você estava no paraíso, você não ia morrer. Mas quando pecou, adentrou a morte. Conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida e da morte. Então, se a pessoa está convivendo com a morte eterna, é porque você aderiu a conviver com o pecado e junto com Satanás, né? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 2 Coríntios 2, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer assim: para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por nos agraciar com a sua presença, sendo verdadeiro homem, sendo verdadeiro Deus, onde que o Senhor nos coloca o corpo e a alma, que ressuscitaremos no último dia, e ficamos agraciados pela tua presença. Louvamos e agradecemos a imagem e semelhança de Deus no nosso corpo. Por isso, irmãos, que nós veneramos. Quando você olha para a imagem de um irmão, de uma irmã, quando você olha aqui para a imagem de Maria, você venera. O que é venerar? Você olha essa imagem e você fala: nossa Deus, você é perfeito. Olha a imagem, olha essa irmã, que linda, onde que a nossa mãe Maria é a presença real da obra de Deus, e através dessa obra de Deus, eu, venerando a imagem, eu olho para Deus, diante da grandiosidade de Deus, diante da presença divina nas pessoas, a sua mão, o seu poder, a sua glória, para que nós somos agraciados com a perfeição de Deus, a sua mão poderosa. E neste momento, querido irmão, com a imagem de Deus, nós temos na imagem de Jesus. Por isso que hoje nós temos a imagem de Jesus aqui, ó, está atrás de mim. Então eu não estou adorando uma imagem, né? Eu estou adorando a Jesus através dessa imagem. Eu olho para a imagem de Jesus, vejo a face dele, e ali eu adoro a Deus verdadeiro, que se fez presente no meio de nós. É a imagem de Jesus, é a imagem do nosso Deus vivo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo mal e livre-nos de toda a voz maligna que distorce a verdade diante da Igreja de Cristo, que distorce a verdade diante de um protestantismo, que distorce a verdade porque não tem o conhecimento dos ensinamentos da tua Igreja, Senhor. Mas nós colocamos todos na tua presença, e pedimos a tua bênção e a tua proteção e livramento de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.